Olá, queridos. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em você. Mais uma vez nós estamos aqui, né, adentrando aí o seu lar e eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a vocês por estarem mais uma vez atentos, ligadinhos aqui, né, na Lagoinha Santa Mônica e no Alma Sarada. Jesus abençoe a cada um de vocês. E é realmente uma honra, né? Poder servir ao Senhor e poder servir aí a sua noiva, juntamente com vocês. Eu espero que nessa noite vocês estejam todos aí com o coração aberto, né? A receber a palavra de Deus, amém? Então vamos aí fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Senhor, por poder estar aqui agora, Senhor, compartilhando, meu Pai, daquilo que o Senhor tem me dado. O Senhor, é muito bom receber do Senhor, é muito bom compartilhar, Senhor, com a sua igreja, com a sua noiva. Ó Pai, mais uma porção, Senhor, da sua palavra. Ó Senhor, eu, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, Senhor, cada um dos irmãos, irmãs que estão agora nos acompanhando. Ó Pai, continue, Senhor, em nome de Jesus, livrando, Senhor, de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada vida, cada família representada. O Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada necessidade de cada irmão e irmã. O Senhor conhece, Senhor, as necessidades. Graças a Deus por o Senhor ter cuidado e tem cuidado de nós até então e continuará cuidando. Nós cremos nisso em fé. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, é o Senhor que vem provendo e vem suprindo, Senhor, a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, nesse tempo. Eu te peço isso em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Senhor, nos inspire, que o Espírito Santo, Senhor, venha de encontro a cada vida, a cada coração, a cada mente que agora se dispõe, Senhor, a receber a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, vamos aí, conforme a palavra de Deus, receber mais, né, dele nessa ministração de hoje, do Alma Sarada, né? Essa semana eu fiz aniversário, né? E eu quero também tirar um tempinho para agradecer a cada um, cada parabenização, cada felicitação, cada palavra profética que cada um de vocês enviou para mim de alguma forma, né? Pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Muito obrigada mesmo pelo carinho, cuidado de vocês, né? Pelo apoio de cada um e pelas palavras. Eu recebi cada uma, né? Guardei cada uma no meu coração e eu sei que o Senhor as ouviu, né? E com certeza vai fazê-las verdade, né? Na minha vida. O Senhor conhece a intenção do coração de cada um, né? E eu agradeço ao Senhor pelo tempo vivido na presença dele. E o que eu mais peço é que dessa forma eu continue, né, até que Jesus volte. Muito obrigada mesmo, viu? Por cada carinho de vocês que chegou até a mim. E por falar nisso, né, essa semana eu realmente me coloquei diante do Senhor para pedir a Ele que me ajudasse, né, me ensinasse a contar os meus dias, como a palavra diz, né? Nós precisamos aprender a contar, porque dessa forma nós aprendemos a valorizar. Eu já trouxe em outra ministração Alma Sarada uma informação, né? Uma curiosidade que os povos orientais, eles não contam o tempo vivido, né, decorrido. Os anos de vida, né, eles contam os anos que ainda restam. E da mesma maneira que isso é muito sábio, é desafiador, né, para cada um de nós olhar para frente, né, e contar ainda o tempo que nos resta, né? E é desafiador porque gera um pouquinho de receio, né? Assim, não no sentido de medo,
mas no sentido de que realmente nós temos que usufruir de todo o tempo que o Senhor tem nos dado, né? Então, que o Senhor realmente nos ensine a contar. Cada ano que se passou, ele já foi vivenciado, né? Nós, o que temos diante do Senhor é o tempo daqui para frente. Então, cada um de nós, nesse ano de 2021, tem aí 365 dias e anos à frente para vivenciar diante do Senhor, fazer boas escolhas, né? Para que possamos sempre estar na presença do Senhor e viver de acordo com a vontade dele. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do meu testemunho. Eu nunca trouxe, né, o meu testemunho de vida. E considerando aí essa semana de aniversário, né, eu queria trazer para vocês. Eu não vou entrar em muito detalhe por causa do nosso tempo, mas quem me conhece, né, há alguns anos, conhece a minha vida, a minha trajetória. Às vezes as pessoas nos vê de uma forma hoje tranquila, né? Tudo assim, em paz, mas não conhece às vezes a história, né? Como as pessoas dizem, às vezes vê o jardim do outro verde, mas não sabe o trabalho que deu para que aquele jardim estivesse verde, né? Então, eu sempre digo que nós não podemos ficar olhando o jardim do outro, mas se você for olhar o jardim do outro, pergunte a ele, né? Fala assim, olha, o que você está aí usando nesse jardim, né? O que você fez para esse jardim chegar a estar assim tão verde, né? E ele vai te mostrar, ele vai te falar, né? Não só do cuidado, mas do trabalho, né? Da forma laboriosa que ele teve que fazer para que o jardim dele tivesse verde. Então, às vezes nós olhamos a vida do outro assim que já está formada, que já está, né? Parece tranquila, mas nós não sabemos os percalços, não sabemos a trajetória, não sabemos o tempo que foi investido para que tivesse daquela maneira. Então, essa semana veio ao meu coração esse desejo de compartilhar com vocês, né? Para muitos que me conhecem há muito tempo, a Raquel mesmo, né, que me conhece desde a adolescência, provavelmente ela deve estar aí na live, ela sempre entra. Já conhece, né, um tantão aí da minha vida, da minha história. Mas outros, às vezes, os outros ainda talvez não conheçam. Então, rapidinho, né, eu vou fazer uma síntese aqui, porque na verdade são 57 anos, né? Então, muitos capítulos aí para que a gente pudesse contar em muitos detalhes. Mas eu vou fazer uma síntese rápida, porque eu tenho um objetivo, né, para uma intenção, né? Pela qual eu estou contando e compartilhando isso com vocês. Aos meus 3 meses de vida, né, eu fui adotada, né, por uma família. Às vezes as pessoas passam por uma adoção, mas às vezes dentro da mesma parentela, né? E de qualquer maneira ela fica ali acolhida dentro da mesma parentela. Mas no meu caso não foi dessa forma, né? Os meus genitores, eles eram muito jovens, eles tiveram lá um romance, né? E a minha genitora, com 16 anos de idade, né? Quer dizer, em 64, com 16 anos de idade, grávida, nós sabemos que isso hoje já é complicado, imagina naquela época, né? Então, assim, ela foi mandada para fora de casa, né? E realmente não teve condições de ficar comigo, né? Então, ela foi orientada, foi aconselhada, né, a me dar para adoção, né, para uma família que já tinha 3 filhos, né? Legítimos ali de um casamento, e que era um casal que queria filhas, queria meninas e que não podiam ter mais por causa da idade. E esse casal já tinha uma filha, né, de adoção, e aí eu vim a segunda filha de adoção, né, com 3 meses de idade. Então a minha mãe de adoção, né, que eu chamo ela de mamãe, ela me adotou, né, ali com 3 meses e pôde me amamentar, né, cuidar de mim. O Senhor deu condições a ela para cuidar juntamente com meu pai.
E então eu passei ali algumas um cuidado, mas algumas complicações também, né? Inclusive até de racismo, né? Passei por essa situação porque fui adotada por uma família de brancos, né? E eu, assim, da cor, né? Preta, né? E eu lembro que os meus irmãos mais velhos sofriam muito com isso, porque as pessoas perguntavam, né? Mas ela é sua irmã? E aí eles falavam, ela é nossa irmã, é porque ela ficou mais tempo no forno, né? E eles tinham que estar dando explicações por que é que eles eram a pele branca e a minha não, né? E nos primeiros anos de escola eu tive dificuldade, né, de aprendizado. Eu lembro que eu fiz a minha primeira série e a minha segunda série sem saber ler e escrever, né? Creio eu, hoje eu entendo que foi uma pequena dislexia que eu tive, provavelmente por conta da situação emocional, né, que foi toda ali envolvida. Durante esse período da infância, eu acabei também me tornando alérgica, né? E alergia, a gente sabe também que é uma condição emocional também. E fui ali na infância, foi uma infância boa, não vou dizer que foi ruim, não foi, né? Depois passei pela adolescência. A minha família, essa família de adoção, eles eram evangélicos, papai diácono, mamãe diaconisa, né? Ali da Metodista Central. Então eu fui criada já dentro de um lar evangélico, né? E hoje eu entendo perfeitamente, né, que o Senhor cuidou dos mínimos detalhes, né? Eu sempre digo que se eu tivesse ficado nessa família de origem, com certeza eu não estaria aqui hoje falando com vocês, né? Mas tudo estava dentro do propósito do Senhor para minha vida, né? Então, a adolescência, aí na juventude, com 23 anos, né? Eu me casei, né? E infelizmente, na época, me casei em julgo desigual, né? Eu era evangélica, cristã, e o pai das minhas filhas não. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou. Tivemos um casamento de quase 18 anos, um casamento bom. E o Senhor em todo o tempo, né, foi cuidando. Mas teve um falecimento, depois teve outro, sou viúva 2 vezes. Mas nesse todo esse tempo, né, o que eu quero deixar para vocês é assim os pontos, né? Fui adotada, tem um ponto complicado na minha infância, né, que eu falo muito pouco dele, que eu fui molestada aos 5 anos de idade. E depois, dentro do meu casamento, teve traição, teve agressão, né? Mas para que eu estou contando isso para vocês hoje? Porque mesmo quando o Senhor permite que nós nascemos ou que nós sejamos criados numa família, entre aspas, desestruturada, com situações complicadas, em todo tempo nós podemos perceber o cuidado do Senhor. E eu já disse em outra ministração a Massarada que todo sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento, é para testemunho, né, da glória de Deus, é para que seja manifestada a glória de Deus na nossa vida e, principalmente, para que nós possamos cuidar dos outros, né? E isso ficou muito claro na minha vida. Uma vez eu perguntei ao Senhor, né, por que é que eu passei por tantas situações? E ele foi muito claro comigo. Ele disse, passou para poder ajudar. Sou psicóloga clínica, psicoterapeuta há 24 anos, mas eu sei que o melhor acolhimento é a minha própria vida, é a minha experiência, né, de vida. Não bastasse só os 6, 7, 10 anos de cadeira de faculdade, de especialização, mas nós sabemos que isso não é tudo, né? A experiência de vida faz com que nós aprendamos a acolher melhor o outro, porque nós conhecemos a dor e aí nós podemos acolher melhor. Então, tudo que se passou para a honra e glória do Senhor, né? E nós sabemos que o Senhor, ele usa exatamente esse momento essas situações de dores para nos aperfeiçoar, para nos treinar, né? Exatamente para poder cuidar.
Por isso eu sempre digo que nós não podemos desperdiçar a nossa dor, né? Nós não precisamos prorrogar a nossa dor, mas também nós não podemos desperdiçá-la. Toda dor é para aperfeiçoamento do ser, né? É para testemunho do Senhor, é para honra e glória do nome dele, para que a glória dele se manifeste na sua vida. E principalmente para que você possa acolher melhor quando o outro está vivenciando uma dor semelhante à sua. Amém? Então, é para isso. Mas, existem pessoas que, diferente do que eu vivi, no sentido de que o que elas fizeram com a dor dela, porque tem três frases, tem três situações que me ajudaram muito durante toda essa questão vivencial. A primeira é uma frase de um filósofo que diz assim, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, nós sabemos que nós temos um Deus que ele é especialista em reciclar, né, lixo. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em fazer de limões, né, boa limonada, né? Nosso Deus, ele trabalha dessa forma na nossa vida, né? Apesar de, às vezes, nós não andarmos alinhados com a vontade dele, mas ainda assim, ele cuida de nós, né? A outra é a oração de Jesus na cruz, né? Quando ele diz assim, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, tanto eu quanto você, que passamos algumas situações de sofrimento, de dor, né, com a nossa família, com parentela, às vezes dentro de um casamento, nós sabemos que em todo o tempo, o Senhor cuidou de nós, né? Então, a oração de Jesus na cruz, ela também mexe muito comigo nesse sentido, né? Pai, perdoa eles. Eles não sabem, né, o que fazem. E a outra é de Paulo, né? Quando Paulo diz assim, quando eu era menino, né, eu pensava, sentia e agia como menino. Hoje eu sou adulto. Então, nós também, eu e você, que hoje somos adultos, independente do nosso histórico de vida, hoje nós precisamos pensar, sentir e agir como adultos, né? Nós precisamos, e não, quando eu falo adulto, não é só no sentido de idade cronológica, mas principalmente de uma maturidade cristã. Nós precisamos ter um olhar sobre o propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder esse olhar do Senhor. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? E tudo que eu falei até agora foi para chamar a atenção de algo que hoje precisa ser sarado na sua vida. E chama autocomiseração. Chama a pessoa se vitimizar, né? É algo que hoje o Senhor quer sarar na sua vida. Existem pessoas que estão aprisionadas no seu passado. Existem pessoas que têm traços mesmo de masoquismo com relação às situações que ela insiste em vivenciar. Nós sabemos que o nosso passado, ele passou. Eu sempre coloco isso aqui, né? Você tem um leão por dia para matar e o seu leão de ontem já foi vencido. Mas cabe a você decidir carregar a carcaça de leão morto ou não na sua vida. E existem pessoas que insistem em permanecer num sofrimento prorrogado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito, mas muito cuidado mesmo. E o Senhor, nessa semana, não só colocou essa palavra no meu coração, né, para trazer para vocês, no sentido de ser tratado e sarado e curado, né, a autocomiseração, né, como também ele me trouxe um versículo que às vezes nós não prestamos atenção nos detalhes, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Lá em Mateus 16, você pode abrir a sua Bíblia, você vai ver um episódio aqui do Senhor, a partir do 16, 13, quando ele está com os discípulos. E aí Jesus pergunta a eles, né? Fala assim, o que é que as pessoas
estão dizendo, né, quem eu sou? E aí os discípulos falam, uns estão dizendo que você é João Batista, né? E aí Pedro, né, ele sanguíneo que era, né, ousado que era, ele fala, Senhor, né? O Senhor é o Cristo, Filho de Deus, né? E aí Jesus fala assim com ele, né? Isso não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai, foi o Espírito Santo que te revelou. E se você for prestar atenção aí, você vai ver que isso aconteceu lá em Mateus 16, 17, né? Então, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso no versículo 17. E aí é interessante que no versículo 21, nós vamos ver praticamente aí 4, 5 versículos depois, nós vamos ver uma outra situação entre Jesus e Pedro, né? Esse Pedro que no versículo 17 teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, de quem era Jesus. No versículo 21, 22, 23, Pedro vem sendo usado pelo inimigo. Então, no versículo 21, Mateus 16, 21, vocês vão perceber aí que Jesus vem trazendo, contando para eles, predizendo a morte e ressurreição dele. Né? Jesus nasceu para morrer. Né? Jesus nasceu para morrer. Jesus ele veio com um propósito, né, de salvar a mim e a você. Jesus veio com um propósito de ser o Salvador, não apenas para a vida eterna, mas para salvar nós de nossas dores a cada dia. Jesus veio para levar sobre ele todas as nossas dores, mazelas, enfermidades, doenças. Jesus veio com propósito. E aí ele prediz, né? Ele fala, olha, eu vou morrer, né? Mas eu vou ressuscitar. E aí Pedro, né, de novo, na sua ousadia, na sua intrepidez, ele chama Jesus à parte. Nós percebemos aqui uma intimidade que Pedro tinha com Jesus, né? E aí ele chama Jesus à parte, tipo assim, vem aqui, deixa eu conversar um negócio aqui com você. E aí a palavra aqui diz que Pedro reprova Jesus. Pedro, olha como ele era, né, atrevido, né? Pedro, ele reprova Jesus, né? E ele diz assim, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E imediatamente, né, Jesus repreende essa palavra de Pedro. E ele diz assim, arreda-te de mim, Satanás, né? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto, que é o ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Porque nessa noite, o Senhor quer te sarar. Independente de qual foi a sua história até hoje, o Senhor quer te sarar da autocomiseração. O Senhor quer te sarar de todo espírito de vitimização. O Senhor quer te sarar. Então, presta atenção que Pedro fala assim, Senhor, tenha compaixão de ti. E é nesse ponto que Jesus repreende Pedro. Eu e você não podemos nos compadecer de nós mesmos. Aqui Jesus quer nos ensinar, né, que apesar do nosso histórico ou de tudo que ainda temos que viver, não é para nós nos compadecermos de nós mesmos. Isso não cabe a nós. Porque quando nós nos compadecemos de nós, veja que Jesus vem falando abaixo, olha, você está sendo uma pedra de tropeço para mim. Olha como isso é sério. Quando você se permite se vitimizar, você mesmo se torna uma pedra de tropeço para a sua vida e para o propósito que Deus tem para você. Olha como isso é sério. E hoje, o Senhor, o Espírito Santo de Deus,
quer te inspirar, te provocar a repensar não só o seu histórico de vida, suas dores e sofrimento, mas a sua autocomiseração. A autocomiseração, ela é pedra de tropeço para a sua vida. Você tropeça, você cai, e às vezes ela te faz permanecer caído. A autocomiseração, ela te aprisiona a vivências do passado. A autocomiseração, ela te aprisiona numa prorrogação de sofrimento totalmente desnecessária e ineficaz para a sua vida e para o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido e querida, hoje o Senhor quer sarar você. Nós sabemos a importância do autoconhecimento para que nós possamos nos conhecer melhor, para que nós possamos nos aceitar melhor, né, diante do Senhor. Aceitar o que o Senhor fez e faz, né, por nós e em nossa vida. Como Ele nos fez, como Ele nos planejou, né? Temperamento, por exemplo, é importante a autoaceitação. Existem pessoas que não se conhecem e por isso não se aceitam, não entendem, não respeitam, não dão graças a Deus da forma que Ele fez, te planejou e escreveu a sua história. Então, o autoconhecimento é importante para que haja uma autoaceitação, para que haja uma autovalorização de tudo que Deus tem feito através de você, porque nada é seu nem meu, né? Tudo é do Senhor através de nós. Mas nós sabemos que isso pode ser prejudicado, né, por causa da autocomiseração, levando a algumas pessoas a um estado mesmo de masoquismo, de ter prazer em permanecer numa situação de sofrimento prorrogado. Ai de mim, tadinho de mim, né? E aí, infelizmente, existem pessoas que mesmo se dizendo amigos, como Pedro, que era tão chegado de Jesus, e claro, nós podemos pensar, não, a intenção de Pedro era boa. Sim, mas Jesus, com o discernimento que ele tinha, ele repreende. Ele sabia que ali naquele momento era o inimigo usando da boca de Pedro para que gerasse em Jesus essa autocomiseração, esse autocompadecimento, né, que poderia fazer com que Jesus, se ele deixasse essa situação permanecer, ele mesmo afirma, olha, você pode ser uma pedra de tropeço, mas eu não vou permitir. Então, queridos, que hoje você se permita ser sarado e curado pelo Senhor nesse sentido. Se reveja, se olhe, veja se você está vivendo situações de vitimização, né? Vamos realmente deixar o nosso eu nas mãos do Senhor. Às vezes eu ouço muitas pessoas, e é tanto eu que eu ouço, né? É muito eu. Eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu não consigo. É tanto eu. E nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor, e se você ainda não aceitou, hoje é o dia, a palavra de Deus afirma, não mais eu, mas Cristo em mim. Então o nosso eu, ele precisa, né, ser minimizado. Eu sempre coloco, né, que dentro da palavra Deus, tem um euzinho lá dentro. Nós precisamos estar inseridos no Senhor, incluídos no Senhor, né? Dentro dele, em Cristo, né? Exatamente para que nós possamos ser sarados e curados desse eu, né? Que aí vem com o nosso ego, com o nosso egocentrismo. E esse egocentrismo faz com que nós prestemos muita atenção em nós, né? Ao invés de colocarmos o nosso olhar no Senhor, né? Que é consumador, autor e consumador da nossa fé, nós colocamos o nosso olhar em nós e permanecemos ali. Eu. E isso vai gerando autocomiseração, vitimização, né? Esse se condoer-se de si, se compadecer de si.
E o Senhor afirma: isso é pedra de tropeço. Isso é coisa de homens. Não vem da parte do Senhor. Não vem da parte do Senhor. E é importante nós entendermos isso racionalmente, para que possamos sentir isso no nosso coração e a partir de hoje termos um comportamento diferente. Entenda que toda dor é para gerar pérolas e que dor não precisa gerar sofrimento prorrogado na sua vida, ao ponto de você se autocompadecer. Não é essa a ideia que o Senhor tem para você e para mim. Por isso, querido, querida, independente do seu histórico, independente do que você estiver vivenciando, hoje é dia de você parar, né, de se vitimizar. Você é protagonista da sua história. Você é corresponsável, juntamente com o Senhor, de toda a sua história. Eu costumo dizer, às vezes a gente ouve muito falar assim, né? O melhor de Deus está por vir. E eu sempre coloco isso. Não, o melhor de Deus é Jesus. E ele já veio, né? Aí às vezes a gente ouve, né? O Senhor vai reescrever a sua história. Não, o Senhor é perfeito. E ele escreveu uma história perfeita para você. A questão é que nós, eu sempre dou esse exemplo, né? Que Deus escreveu a nossa história em pontilhados. Cabe a nós caminhar por esse pontilhado. Ter o cuidado de não sair fora desse pontilhado. Exatamente para não gerar dor. E nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Porque é elas que geram tribulação na nossa vida. É elas que geram tempestade nos nossos copos de água. E nós precisamos estar vigilantes. Mas aí você pode falar assim, Maria, mas nem tudo eu escolhi. Sim, eu concordo com você. Existem coisas que nós vivenciamos que foi outro que escolheu por nós. Mas, querido, querida, isso é só até 18 anos. A partir de 18 anos, legalmente, você tem o direito de parar e refazer a sua história, né? Às vezes, as pessoas, elas trazem situações de infância e elas já estão lá com 40, 50, 60 anos. Não, não pode, né? A partir de 18 anos, seja lá o que você vivenciou, você precisa parar, né, e rever a sua história. E se os seus pais, os seus genitores, seja lá quem foi, né, e como eu disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, erraram com você, a partir dos 18 anos, cabe a você começar a consertar essas falhas que eles tiveram. A partir dos 18 anos, você começa a ter a capacidade de fazer um upgrade de tudo aquilo que fizeram com você. A partir dos 18 anos, você começa a ter essa liberdade de refazer, de repensar e de reescrever, né? Nesse sentido, aquilo que fizeram com você. Então, por isso que eu falei aquela frase, né? Não importa o que fizeram comigo. Importa o que você vai determinar, vai fazer com isso. Eu não sei qual é a sua idade, se tem 18, 20, 30, 40, 50, 60, não sei. Eu sei que hoje é a noite, é o momento de você rever. Fica muito claro aqui nesse episódio com Pedro, que o autocompadecimento é algo nocivo, é algo adoecido, que gera aprisionamento e que não nos deixa crescer. É algo que é pedra de tropeço para o propósito que Deus tem na sua vida. Então, se você, querido e querida, está vivenciando esse autocompadecimento em nome de Jesus, que o Espírito Santo te sonde agora e que te cure agora em nome de Jesus, de todo comportamento de vitimização. Você é capaz em Cristo Jesus. O Senhor já te capacitou com inteligência, com racionalidade para você rever a sua história. O Senhor te capacitou. E se você acha que não, peça ao Senhor e Ele vai te capacitar hoje, independente de qual seja
né, a sua idade cronológica. Mas você precisa amadurecer em Cristo Jesus. Não permita mais. Não permita mais. Independente, novamente eu repito, de qual seja o seu histórico ou de qual situação que você está vivenciando hoje. Mas não permita que a autocomiseração te impeça de crescer no Senhor, te impeça de levantar de onde você está caído, te impeça de viver em novidade de vida. O ano está aí iniciando, né? E nós precisamos sair desse ponto de vítima. Você e eu não somos vítimas, nós somos protagonistas da história que o Senhor escreveu para nós. O autor é Ele, mas o ator principal é você e eu, né? Então nós precisamos ler o script direitinho e seguir esse script diante do Senhor. Amém? E que nós possamos ter diante do Senhor a oração de Davi, né? Que nós vamos achar lá em Salmo 31, para nós encerrarmos o Alma Sarada dessa noite. Lá em Salmo 31, versículo 9. Veja como é diferente, né? Aqui Davi clama ao Senhor. Davi ora e clama ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, compadeça-te de mim. Olha como é diferente. Aqui não é Davi se compadecendo de si mesmo. Não é Davi entrando numa situação de vitimização e de autocomiseração e de coitadinho, tadinho de mim, como eu sofro. Não. Aqui é Davi diante do Senhor, pedindo a Ele algo que só Ele pode fazer em perfeição, porque nós não conseguimos fazer isso. Se nós nos compadecemos de nós mesmos, nós nos tornamos pedra de tropeço para nós mesmos. Mas quando nós levamos a nossa história, a nossa dor, o nosso sofrimento diante do Senhor, e nós clamamos ao Senhor como Davi: compadeça-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Olha só como a mente, a alma, né? O corpo, alma e espírito de Davi estavam sentindo, né? Davi vivenciava uma angústia, né, devido ao pecado. Davi adoeceu, Davi teve depressão, porque ele dizia assim: enquanto me calei, né, secaram os meus ossos. É interessante que esse versículo vem confirmando para nós a importância, a necessidade de falarmos aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando, né? Falar sobre os nossos espinhos na carne, falar sobre aquilo que está nos ferindo a cada dia. Falar, colocar para fora, seja em terapia, seja em aconselhamento, mas nós precisamos falar, porque Davi adoeceu por conta disso. Então, guarda isso no seu coração nessa noite e seja sarado, seja sarada, né? Não seja pedra de tropeço para você mesma. Entenda que não é você que vai se compadecer de você mesma, mas é o Senhor que conhece a sua história e conhece a sua limitação. A palavra de Deus diz que o Senhor não permite nada além do que você possa suportar. O nosso Deus, Ele não é sádico. Pelo contrário, Ele é bom em todo o tempo. Então, que a minha e a sua oração nessa noite seja essa como Davi. Compadeça-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Por isso, que essa oração esteja sempre diante do Senhor. A partir de hoje, querido e querida, que você não se permita mais ser o coitadinho, a coitadinha, ai de mim, né? Não. Em nome de Jesus, não. Que você, né, arregace as suas mangas, né, e tome posse do leme do seu barco, da sua vida. O leme é seu, né? O Senhor está no barco com você, mas o leme é seu.
E se por acaso, em algum momento, você se sentir cansado, se sentir atribulado, angustiado, aí sim, fala: Senhor, compadeça-te de mim. Eu estou cansado. Pega o leme agora do meu barco para mim, por favor. E o Senhor que está ali no seu barco fará isso por você. Até que Ele mesmo renove as suas forças. E aí de novo você toma posse, né, do leme do seu barco, que é a sua vida. Você é o protagonista da sua história. E Deus é o autor e consumador da sua fé. Amém, queridos? Seja curado e sarado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra. Oh, Senhor, como a sua palavra é viva e eficaz na nossa vida. Como, Senhor, nós cremos que é essa palavra, Senhor, que nos sara. Oh, Senhor, essa palavra traz tudo aquilo, Senhor, que precisamos. Oh, Senhor, que essa palavra esteja, Senhor, no nosso coração todos os dias. Oh Pai, como o Senhor mesmo diz e nos ensina, que nós possamos meditar na sua palavra dia e noite, porque é ela que nos norteia, é ela, Senhor, que nos sara e nos cura, é ela que nos aconselha, é ela, Senhor, que nos salva de nós mesmos todos os dias, que nós sejamos filhos e filhas dependentes da sua palavra. Como eu costumo dizer, a palavra de Deus são cartas de amor para você. Leia, releia, leia, releia, quantas vezes for necessário, porque a sua salvação está aqui. A palavra do Senhor, da boca dele, está aqui para você. Por isso que nessa noite, em nome de Jesus, você está sarado e sarada da autocomiseração. E a partir de hoje, cada vivência, cada problema, cada história que você vai viver e na capacidade que o Senhor te deu, você vai resolver os seus problemas e você vai levantar e ser protagonista em nome de Jesus. Amém? Queridos, sejam abençoados todos vocês que estiveram comigo nesse tempo. Nós vamos deixar aí as contas para que você possa contribuir, obedecendo a palavra de Deus, abençoando o lugar que você é abençoado. Devolvendo aí seu dízimo e as suas ofertas e as suas primícias para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço no seu coração. Fique bem e até a próxima Alma Sarada. Beijo.